quero ver aqui quem é bom de conhecimentos aleatórios gerais. Eu quero saber, vocês sabem quando foi inventada a lava-louça? Alguém sabe, assim, eu tenho um chute. Alguém tem um chute de quando foi inventada a lava-louça? 1915. 1915. Alguém acha que foi antes ou depois? Alguém acha que foi depois disso? Quem acha que foi depois disso? Quem acha que foi antes disso? Pode passar. 1886 a primeira lava-louça, gente. E a gente não tem no Brasil como uma coisa popularizada. É uma tristeza. Lava-louça 1886. Pode passar. Pão fatiado. Vocês acham que foi antes ou depois da lava-louça? Pão fatiado, vendido fatiadinho, assim. Em vez de vender o pãozão, não que as pessoas fatiam o pão. Estou dizendo, vendido. Primeiro, quem fatiou o pão, não. Na verdade, eu acho que deve ter existido esse momento, a gente só não sabe quando foi. Mas, primeira vez foi vendido. Alguém, quando inventou, vamos vender o pão fatiadinho. Quem acha que é antes da lava-louça, levanta a mão. Quem acha que é depois da lava-louça, levanta a mão. Pode passar. 1928, gente. Temos aí 42 anos depois, foi inventado. Pode passar o próximo. Rádio de carro. Onde? Quem acha que é antes de lava-louça? Quem acha que é entre os dois? Quem acha que é por último? Pode passar. É entre os dois, 1918. Já temos mais de 100 anos de rádio de carro. Pode passar. Isqueiro. E aí? Isqueiro. Onde você colocaria? Chutando ali. Antes, durante, entre... Isqueiro. Um mecanismozinho portátil onde você faz e sai fogo. Tem uma chaminha que fica acesa por um tempo. Antes do rádio e depois da louça. Vamos ver, pode passar. Não, gente. 1823. Uma curiosidade para você. O isqueiro foi inventado antes do fósforo. Fósforo foi inventado, se não me engano, 9 anos depois. É meio engraçado. Pode passar. Maçaneta. Cara, eu acho muito doido pensar que, nossa, alguém teve que inventar isso em algum momento, né? Não foi tipo, Deus lá no Éden falou, Adão, isso é uma maçaneta. Não, alguém em algum momento inventou a maçaneta. Você acha que é mais antigo que o isqueiro ou depois na história? Depois do isqueiro. Antes da lava-louça, mas depois do isqueiro. Vamos ver. Muito bem, que chute, hein? Cara, 1878 foi inventada a maçaneta. Antes disso era só tipo, é uma barrinha que você trava a porta e é isso aí. Ninguém faz um... Então, pode pensar. Lente de contato. Essa aqui é difícil. Lente de contato. Vocês acham que é... Chuta uma data aí, entre tanto e tanto. 1940. Antes do rádio de carro? Vamos ver. Pode passar. Antes do rádio. O Dudes está indo bem no chute, hein, cara? 1887. Agora, se tivesse ali a primeira lente de contato confortável, seria bem depois, porque era um negócio de vidro que cobria o olho inteiro. Devia ser uma coisa agradável de usar. Você está aí reclamando do seu óculos, podia ser pior. Pode passar? Escada rolante. Cara, é doido, né? Nossa, é verdade, alguém inventou um dia esse negócio. Depois do pão. Vamos ver, depois do pão fatiado. Pode passar. Não, 1892. Aí, ó, a Conde tinha 3 anos e inventaram a escada rolante. Isso é a escada rolante como a gente conhece. A primeira escada rolante, você, assim, acredite se quiser, foi inventada 1800, agora não vou lembrar, seria entre o isqueiro e a maçaneta, e ela era uma atração num parque de diversões. A pessoa ia, era uma escadinha que subia, mas era um negócio mais, não era tão funcional, assim, como tu, né, útil, mas essa aqui já era instalada, já, as pessoas usando, funcionando. Pode passar. E o namoro? Quando foi inventado o namoro? Alguém inventou o namoro? E aí? Onde você chuta que foi inventado o namoro? Depois do pão fatiado? Quem acha que foi depois do pão fatiado? Levanta a mão. Quem acha que foi antes do pão fatiado? Levanta a mão. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Pode passar o próximo slide. No século XVIII, nós tínhamos uma coisa... Nós não, né? A sociedade já não estava viva naquela época. No século XVIII havia uma coisa chamada cortejo. Antes disso, era basicamente casamentos arranjados. Você tinha até poemas que fazia para amada, algo assim. Mas era assim, no fim das contas, quem decide é o pai e a mãe acabou. Não tem muito mistério. A partir do século XVIII começa muito forte essa questão do cortejo, tinha um tempo junto ali, dos dois solteiros, para um conhecer o outro, geralmente na casa da mulher, junto com alguém da família segurando vela, né, o tempo todo. Aí depois de um tempo, você já conheceu a família, ganhou confiança da família, agora vocês podem sentar na varanda com alguém da família junto.
Mas aí ficava a pessoa segurando uma vela na varanda de noite. Aí vinha a expressão, ficar segurando vela. Mas acontecia assim, a pessoa, beleza, ia lá, cortejava, já pedia meio que a mão em casamento, e era meio que a família querendo entender, conhecer a pessoa. Pode passar? Tem uma imagenzinha bonita aqui do cortejo. Olha aí, as pessoas pensando, onde foi parar o romantismo? Pode passar. Uma coisa que aconteceu em 1908 foi feita, se inventou e popularizou o automóvel. E aqui a gente está falando especialmente nesse momento de uma história mais americana, né? Mas em 1908, com a invenção do automóvel, o cortejo não ficou mais restrito à casa. Mas ele também podia ser feito em um local mais público, porque daí agora os dois podiam sair e se encontrar em algum lugar, podiam. Depois foi acontecendo, surgiu o cinema, que as pessoas iam de carro assistir os filmes, mas ainda era esses momentos de hora marcada certa para ir, hora marcada certa para voltar. Mas era um cortejo, onde tipo assim, minha nossa, ele encostou na minha mão. Se você quer saber mais sobre isso, você leia Jane Austen. Você pode passar o próximo? Ah, não é para Deus aí, a pessoa só pode passar. E a gente tem, então, em 1930 a 1960, uma coisa chamada Revolução Sexual. Faça amor e não guerras. Você já deve ter estudado isso na escola, no colégio ou na faculdade. Mas foi um movimento que acabou acontecendo ali, teve muita força, especialmente na década de 60, que incentivou muito essa libertação sexual, essa libertação de cara. Gente, assim, não quer dizer que durante o cortejo não havia pessoas se pegando, imoralidade sexual, não era tipo, nossa, a sociedade era perfeita. Não. Mas como cultura, era visto como algo, não. Tem um casamento e tem um cortejo, é só para conhecer, para chegar lá. Como cultura, era visto com maus olhos, não era incentivado a imoralidade sexual. Você ter vários parceiros, você já morar junto com a outra pessoa. Não era visto como algo bom. A partir dali da Revolução Sexual, o pecado sexual ficou normalizado, foi normalizado na cultura e não só isso, foi incentivado. Essa questão, gente, pesquisando sobre isso, tem uns bottoms que a galera usava, é muito a época dos bottoms, inclusive. A galera usava um bottom que era orgies catering. Era basicamente a pessoa que era um sommelier de orgias. Se você quisesse organizar uma orgia, você falava com essa pessoa que ele organizava para você. Então, foi um momento onde a sociedade ocidental, obviamente, esticou muito nessa direção do pecado sexual. Como acontece normalmente na sociedade, tem pêndulos, né? Então voltam tanto. Hoje não é nesse nível público que era incentivado, tipo, cara, tu tá numa praça, tatue a tua guria na praça, vamos, deu vontade, vai. Eram coisas desse tipo. Só que, beleza, como é que a gente olha então para isso? Se ali, nesse contexto mais do século XX, que surgiu o namoro, o cortejo como um proto-namoro, e depois vindo mais esse relacionamento pré-casamento que surgiu tão recentemente na nossa vida, como é que a gente lida com isso? Pode passar. Porque a Bíblia não fala sobre namoro, obviamente. Se foi uma coisa do século XX, a Bíblia não fala assim, a propósito, galera do século XX, vão inventar um negócio? A Bíblia não fala sobre namoro. A Bíblia não fala sobre como namorar especificamente, ela não menciona a palavra namoro, porque não fazia parte daquela cultura, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê muito mais histórias onde Abraão fala para o Senhor, vai e encontra uma esposa para Isaac. Aí o cara vai, encontra a esposa e traz, acabou, feito, pum, tem conversa. A gente tem o outro lá matando não sei quantos soldados para poder ter a filha do rei. Mas são coisas muito... não tem essa questão de, nossa, me apaixonei, gostei dessa pessoa. É uma coisa muito recente na nossa sociedade, mas por causa disso, e por a Bíblia não falar explicitamente sobre namoro, é por isso que a gente começou a nossa série falando de casamento, que é algo que a Bíblia fala extensivamente sobre. Tá, legal, Tim. Então a ideia é que hoje a gente comece um movimento de os guris chegarem e começarem a pedir para casar e acabou, não tem mais. Ou a gente fala com os pais, tipo, como é que a gente faz isso? Eu peço pro meu pai combinar com outro pai, alguém para casar? Errado? Não, só é estranho para nossa cultura. A gente acha muito estranho isso de, nossa, como assim? O pai escolheu quem vai casar e só se conheceram no dia do casamento. E a gente tem, não muito tempo atrás, principalmente por causa das imigrações,
um professor meu no seminário, se não me engano, o avô dele já estava no Brasil, veio do Japão, e aí a avó estava lá no Japão e falou assim, tu vai casar com um cara no Brasil, vamos fazer suas malas, você vai entrar num navio. Chegando lá, o casamento já foi feito lá, no Japão, no papel, né? Tipo, já fez, um outro primo ficou no lugar, fez o papel de testemunha ali no lugar do noivo, casou, tá aqui tuas coisas, pega um navio, vá para o Brasil. Seu marido está lá. E pra gente, não, gente, como assim? Não. Cara, isso é muito estranho. Porque a gente vive numa época muito onde a liberdade é um valor que a gente preza muito. A liberdade, não, eu escolho o que eu quero fazer na faculdade, eu escolho com quem eu quero me casar, eu escolho onde eu vou morar, eu escolho. E eu não acho que seja uma coisa ruim em si, mas isso nos coloca em muitos dilemas que 300 anos atrás, 200 anos atrás não existiam. Assim, Lutero, eu tô com uma dúvida. Eu não sei que profissão escolher na faculdade. Muito provavelmente ele ia olhar para ti e falar assim, o que teu pai faz? Meu pai é arquiteto. Seja arquiteto. Pronto, acabou. Porque é assim que as coisas funcionavam naquela época. Hoje funciona diferente, a gente precisa aprender como é que a gente navega essa cultura. Pode passar. Como é que a gente lida, então, com a prática cultural? Porque a gente vive nessa cultura. Como é que a gente lida com isso? E a resposta é a gente analisar à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, de verdades, de princípios, de uma cosmovisão, de uma visão de mundo, de uma visão da realidade a partir do Evangelho. E como a gente vive, então, isso no namoro. Pode passar? A Bíblia lida com duas categorias nesse sentido, gente. Tem só duas categorias. Eu vou pode ir passando quando eu for falando, assim, sem eu falar, isso pode passar, porque senão ficar aqui pode passar. Então, quando tu sentir que é para passar, pode passar. Tá. A Bíblia lida com duas categorias. Ela vai lidar com a categoria casado e com a categoria solteiro. Com a categoria casado, a Bíblia vai falar sobre intimidade relacional, ela vai falar sobre uma dependência saudável um do outro, ela vai falar sobre uma aliança perante Deus e a sociedade, ela vai falar sobre intimidade sexual e o que isso quer dizer dentro do casamento e como que deve ser procedido isso dentro do casamento. Tá, mas e o solteiro? O que a Bíblia fala sobre o solteiro? Porque assim como tem judeus e gentios na Bíblia, e a definição de gentil é não judeu. Na Bíblia a gente tem casado e solteiro. E solteiro é não casado. Então, alguém namorando é o quê? Biblicamente falando? Não casado. Solteiro. Então a gente vai olhar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre como que um solteiro age, como que um solteiro cristão olha para os relacionamentos dele. E o primeiro lugar que a gente vai olhar, gente, abre a tua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Na verdade, vamos ler o 1 também. Paulo está escrevendo aqui a carta para o jovem Timóteo, que começou a pastorear uma igreja em Éfeso, e ele está orientando Timóteo sobre como agir com as diferentes pessoas da igreja, com os diferentes tipos de pessoas que tem na igreja. No versículo 1 diz o seguinte: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então, como você... mas eu não sou Timóteo, eu não sou pastor de uma igreja em Éfeso. Não, mas você é um solteiro que vai lidar com pessoas solteiras, com pessoas do outro sexo. E o que Paulo está instruindo aqui para Timóteo é que ele deve tratar como se fossem irmãs. Tratar como pessoas que fazem parte da sua família, e isso quer dizer com toda a pureza. Tratar com toda a pureza pessoas com quem você não é casado. E a gente começa vendo, então, mas o que o namoro não é, então? Se é assim que eu devo lidar com os solteiros, mas o que o namoro não é? Antes a gente definir o que namoro é, o que não é namoro? O que o namoro não é? O primeiro, gente, o mais óbvio que a gente acabou de estabelecer, o namoro não é casamento. Se está namorando, você não está casado com aquela pessoa. Se você está num relacionamento de namoro ou quer namorar, você não está já casado. Porque a gente chama isso de casamento. Não faz sentido nenhum você chamar as duas coisas pelo mesmo nome. Por nomes diferentes. Ela também, o namoro, ele também não é petisco do casamento. Cara, agora eu vou aproveitar, a gente aproveita umas coisinhas aqui do casamento. Outras não, mas talvez não. Mas vou aproveitar o namoro não é petisco, não é, eu quero aproveitar benefícios do casamento
ainda sem o casamento, meio que para fazer um teste, para ver se a gente se encaixa. Vai ter elementos de conhecer um ao outro? Vai, gente. Mas tem muitas coisas que só Deus reservou para o casamento que muitas vezes, pela nossa cultura, a gente assimila para dentro do namoro. Abre comigo agora em 1 Coríntios 7. A gente vai olhar vários textos hoje, já que não tem um texto específico falando sobre namoro, a gente vai olhar vários textos, vários princípios, várias verdades sobre como a gente lida com isso. 1 Coríntios 7, de 1 a 4. Paulo vem falando sobre a imoralidade e ele diz o seguinte, 1 Coríntios 7, versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Especialmente no começo desse texto, Paulo está falando que, basicamente, ou casa ou não toque em mulher. E, gente, obviamente, não vão assim, nossa, então não pode. A gente vai olhar como o grupo deu a mão, pá, por favor, né? Ele está falando sobre toque no sentido sexual mesmo. No sentido de práticas libidinosas, práticas sexuais. Ou casa, ou não toca em mulher. Por quê? Porque quem toca no corpo do outro é o marido ou a esposa. Quem tem autoridade, inclusive, o que Paulo fala sobre o corpo do outro, quem tem autoridade sobre o corpo do homem é a esposa. Quem tem autoridade sobre o corpo do homem é a esposa. Falei duas vezes a mesma coisa? Quem tem autoridade sobre o corpo da esposa é o marido. Agora eu acertei. Paulo está falando pra gente, ou casa, ou não toque em mulher. Ou seja, o namoro não é sobre toque. O namoro não é sobre interações sexuais. O namoro ele não é aproveitar o corpo do outro para o meu próprio prazer. Eu usar o corpo do outro, cada um usa o corpo do outro para me dar prazer. E, gente, isso, a nossa tendência às vezes é pensar direto no ato sexual em si, mas várias etapas antes já se incluem nisso. Eu usar o corpo do outro para o meu próprio prazer, seja no beijo, seja em apalpar, seja em toques cada vez mais indecentes, é algo que é reservado para o casamento. É reservado para o casamento. Onde um tem autoridade sobre o corpo do outro, onde os dois estão debaixo de uma aliança amorosa, indissolúvel, que nem a gente falou na primeira pregação. Namoro não é a dependência um do outro, física, emocional e espiritual. Não é eu dependo completamente do outro, eu vivo em função do outro, eu cuido só das coisas, eu fico o tempo todo em volta do outro. Se o outro não vai, eu não vou. Se o outro não consegue, para mim também não dá. É a pessoa com quem eu fico, todas as minhas emoções eu processo só com essa pessoa e com essa, eu vou criando uma relação de dependência. Não, meu namorado falou, tá falado. Não, não tá. Não existe essa dependência espiritual. Isso é reservado para o casamento. E, gente, não é o pecado disfarçado por um rótulo. Namoro não é um pecado disfarçado por um rótulo. Como assim? Porque namoro é um rótulo que a gente colocou como sociedade nessa etapa de conhecer um ao outro, que teoricamente deveria ser caminhando em direção ao casamento, vamos entrar nisso daqui a pouco, mas é um rótulo que a gente criou para um tipo de relacionamento entre dois solteiros. Agora, se você me visse hoje no shopping, eu, Timóteo, beijando alguém que não é a Dai, você ia achar estranho? Espero que sim. Você pode... Não sei nem o que fazer. É tipo, tira uma foto, fala com o Sunny. Cara, agora, se é dois solteiros fazendo a mesma coisa, porque mas não é marido do outro, mas é namoro, aí pode. Se vocês me vissem, chegasse lá, vamos fazer um... Pá, aconteceu uma coisa, eu preciso conversar com o Tim, trocar uma ideia com ele, pedir um conselho, vou lá na casa dele. Aí chega lá em casa, tá eu sozinho em casa, e sai uma jovem, que não é a Dai. E eu não falo nada, eu deixo como se nada estivesse acontecendo, não explicamos nada. Você ia achar estranho? Espero que sim. Agora, porque são dois solteiros e a gente põe lá em cima o rótulo, pá, namoro.
Agora pode os dois ficarem sozinhos em casa sem mais ninguém. É tranquilo. Por quê? Porque a gente botou um rótulo. Pá, namoro. Por que que o rótulo permite isso? Viajar sozinho pra longe por um longo período. Não tô dizendo assim, poxa, mano, não pode dar nem carona. Mas tô falando lá, viajar longe, sozinho. Só os dois. Cara, não, mas é namoro. Ah, não, então beleza. Por que é beleza? Por que é tranquilo? Ter conversas impróprias ou indecentes. Impróprias eu quero dizer no sentido de não são próprias para o momento de vida que está acontecendo, ou seja, não casado. Conversas sobre desejos, elogios, na verdade são avanços, mas são elogios, eu estou elogiando o corpo do outro. Ah, mas é namoro. Ah, não, são pertences. Gente, não, namoro não é um rótulo para a gente disfarçar o pecado. Não é para isso que a gente. Não é assim, na verdade, que a gente deve olhar para o namoro. Mas sim, toda pureza. E aí, Paulo instrui a Timóteo. Mas beleza. O que o namoro deveria ser, então? Como a gente deve, então, olhar, se achegar no namoro? Primeiro, que é uma prática cultural, gente. Isso tem que estar claro pra gente. Tem que estar claro de que, cara, é uma prática cultural que a gente definiu. Como sociedade, a gente segue assim, ok. Ou seja, é regra. Quem dita a regra disso não é, não, o que a sociedade falou, então é assim que tem. Cara, como é prática cultural, não é porque os teus colegas da faculdade fazem do jeito que tu tem que seguir. Não é lei de Deus, não é nem lei do Brasil. É uma prática cultural. E como deve acontecer isso, gente? Se a gente entende agora que o namoro não é casamento, mas sim que o namoro é um período anterior ao casamento, e aí vem a parte mais importante visando o casamento. Se ele não é para visar usar o corpo do outro, não é o prazer meu próprio, não é só para ficar dando beijo. Para que serve o namoro? O namoro é uma etapa de aproximação em direção ao casamento. Sendo assim, a gente pode olhar para o casamento para entender um pouco melhor sobre como a gente deve olhar para o namoro. Ou seja, um homem e uma mulher, assim como no casamento. Um homem e uma mulher que seguem a Deus, cristãos, que têm uma amizade, de novo, cultural, porque Isaac lá e a esposa não tinham amizade antes. Mas no Brasil, na maneira como a gente funciona, amizade. Você tem amizades com as pessoas. É uma amizade que vira então um interesse pelo outro, e esse interesse se desenvolve no interesse de casar com o outro, de eu quero passar a minha vida junto com o outro. E aí eu namoro porque daquilo que eu conheço da pessoa, aquilo que eu já conheço, da amizade que nós já temos, do que eu já conheço da pessoa, eu casaria. E aí durante o namoro eu quero conhecer um pouco mais a pessoa para ver se eu caso, para ver se eu vou casar. Eu vou me aproximar, eu vou estar um pouco mais próximo, eu vou ver como é que essa pessoa interage com familiares, como é que essa pessoa interage com os amigos diferentes, como é que essa pessoa interage em contextos diferentes, contextos de faculdade, no almoço com colegas da faculdade, no trabalho. Como que é essa pessoa? Ver se faz sentido, se a gente lida bem com conflitos que surgem, porque relacionamentos, gente, qualquer tipo de relacionamento, vai ter conflitos, porque nós somos pecadores. Dois amigos vão ter conflitos. Se você não tem conflitos com seus amigos, provavelmente você está tendo relacionamentos bem superficiais. Você não tem nenhum tipo de conflito. Se o máximo do conflito é você ficar chateado porque o outro ficou corneteando o teu time que perdeu. Se esse é o conflito que você tem com seu amigo, aprofunda um pouco as amizades. Mas a gente vai ter conflitos porque a gente é pecador, a gente vai ofender um ao outro, a gente vai pecar um contra o outro. E o namoro é uma oportunidade para ver como é que a gente lida com essas ofensas, como é que o outro lida com essas ofensas. E, gente, nesse caminhar do namoro, tendo como propósito o casamento, o namoro pressupõe término. Todo namoro deve acabar. Todo namoro deve acabar. Todo namoro deve acabar ou em término, acabamos, não namoramos mais, ou em casamento. Ai, gente, não tô sendo romântico, porque é sempre namorar. Mas o namoro foi feito, ele é, pelo entendimento do que ele é para acabar. Ele é para terminar, e a gente entra na nossa próxima sessão de, tá, beleza, se ele é feito para terminar, se ele não é feito para algo que dura 8, 9, 10 anos, que eu vou indo, e vou indo, e vou indo, e vou indo, e vou estendendo, como que eu termino? Como que a gente termina o namoro? A primeira opção é casando. Você casa.
É assim que você termina o namoro. Os dois entendem que é isso mesmo, caminham e planejam casar. Chama noivado na nossa cultura. Ah, mas eu não quero noivar. Então não noiva, só planeja e casa. Ah, eu quero só noivar. Tá bom, gente. São tudo práticas culturais. Mas termina no casamento. E o segundo, tá, mas tá, Tim, beleza, mas eu quero saber como é que eu termino. Tá, se é pra terminar, termina então. Um término. Quando um dos dois percebe que não é a hora. Como é que eu sei quando é a hora? Segura um pouquinho. Já vamos falar sobre isso. Como é que eu sei que quando não é a hora? Quando eu olho, o casamento tá longe. Tá assim. Quando a gente pensa, vou casar. Pois é, eu sei que não é o caso de vocês, tá? Não, vou falar um caso que tá mais próximo. Tá, mas é que eu tenho 19 anos e ela tem 17. Eu nem tenho emprego ainda. E casar talvez, né, um dia assim, daqui uns 8 anos, sei lá, aí vou ter emprego. Se o casamento tá tão longe, ou não tem uma previsão, não existe nenhum um pensamento acerca de casamento, por que está acontecendo esse namoro, então? Qual que é o propósito desse namoro? E aí vale a pena a gente olhar para o nosso coração. Será que eu não estou querendo buscar em alguém, num relacionamento, num namoro, coisas que eu devia estar buscando em Deus? Aceitação, alguém que gosta de mim, alguém que me ouve, alguém que, poxa, me dá alegrias. Será que eu não deveria estar buscando primeiro em Deus essas coisas e, segundo, nos meios pelos quais Ele colocou para cada etapa desfrute? Como assim? Solteiros, Deus nos colocou em comunidade. A maneira como você encontra alguém para te escutar, alegrias, é amigos. Alguém para te escutar, alguém para te ouvir, para te poder desabafar. Poxa, mas eu quero abrir um pouco mais sobre meus problemas. Cara, você tem seu grupo pequeno, você tem um líder, você tem pessoas mais maduras ao seu redor. Poxa, mas eu queria ter alguém que se importa comigo e que me ama. Legal, eu não acho que isso é algo... Nossa, que horror que você pensa assim. Mas e se eu te disser que tem alguém que te ama tanto, que entregou o próprio filho para te amar? Ah, Tim. Não, mas é sério. A gente olhar para esse amor que Deus tem para com a gente e entender que a gente aceita, que Ele nos ama profundamente. Isso satisfazer o nosso coração. Além disso, falhas de caráter. Você está no namoro e você percebe que ele falha de caráter, não é tipo assim, ah, nossa, ele errou uma vez, vou terminar. Mas é constantemente, é alguém que não se arrepende. É alguém que, cara, por mais que eu sei que lute, mas continua falhando comigo, falhando com as pessoas ao redor, não tem responsabilidade. Falha de caráter. Especialmente sem arrependimento. Ou talvez ainda, gente, não clicou, não rolou. Não é só por essas... Pode passar? Passar, gente? Não rolou. E tudo bem. Tudo bem terminar um namoro, gente. Porque não rolou, cara. Poxa, não fechou. Eu queria uma coisa, ela queria outra coisa. Porque casamento e namoro tem a ver com disposição, tem a ver com abrir mão e se doar ao outro. Mas é que eu queria muito morar em São Paulo, na capital, no meio da Faria Lima, uns prédios, um trânsito. Ficar ouvindo podcast de 2 horas pra pegar um trânsito pra ir pra casa. Cara, meu sonho. Sonho dela, eu queria ter um sítio. Ah, vai dar errado? Não, mas assim, cara, vai ter que haver um sacrifício por alguma das partes. Vai ter que ter. E tudo bem, não é um problema. Não é pecado terminar namoro, gente. Especialmente porque namoro não tem na Bíblia, então não é pecado terminar namoro. E por quê? Porque namoro pressupõe término. E a ideia é que você possa terminar o seu namoro. Por que deveria ser mais fácil para a gente terminar namoros? Porque deveria ser com menos prejuízos a gente terminar um namoro. Menos prejuízos da gente terminar. Do envolvimento físico, do envolvimento emocional, que às vezes já se estendeu por tanto tempo que... Mas eu já estou entrando no próximo ponto, que é sobre como namorar. Como que a gente namora, então, tio? Não sei se você percebeu, mas a gente está fazendo um movimento contrário que nem na nossa série. A gente começou falando sobre casamento, que não é o namoro, como termina, como namora, chegaremos em como começa. Mas é importante a gente olhar sempre com qual que é o propósito, e isso vai definir como a gente lida com tudo. Como que a gente namora? Em primeiro lugar, crescimento deve fazer parte do seu namoro. Crescimento. Ali no versículo 39 de 1 Coríntios 7, diz, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. O namoro foi feito, gente. O casamento foi feito por Deus.
para a gente estar dentro da vontade de Deus. Deus não criou o casamento e falou assim, você segue minha vontade se você quiser. Tanto faz. No resto, segue minha vontade. No casamento, não importa tanto. Mas no namoro tem que haver crescimento seguindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, se para a viúva é casar com o crente, com aquele que está no Senhor, não, gente, está falando só da viúva. Eu sou solteiro, não importa. A viúva é o quê? Não casada, solteira. Se a viúva tem que procurar alguém que está em Jesus, você também. Porque tem que haver crescimento. O namoro foi feito para ter crescimento na busca, no seguir, no praticar a vontade de Deus. O namoro no crescimento é buscar a glória de Deus. Juntos. Poder cooperar um com o outro. Incentivar um ao outro na vida do outro com Deus. Na sua vida de oração. No seu ministério. Tim, mas eu não sou pastor. Tá, daí você não pode ministrar para outras pessoas, servir nos ministérios daquela igreja. Se o seu namoro, na verdade, te afasta do ministério, te faz, não vai porque agora eu comecei a namorar, eu não posso servir mais nada da igreja. Volte alguns slides. Como terminar? Não, se arrependa primeiro. Não quer dizer que isso é motivo só para terminar. Mas deve incentivar um ao outro. E nesse crescimento tem a ver com conhecer o outro. Conhecer o outro, não conhecer o corpo do outro. Não, estou conhecendo aqui o formato. Conhecer o outro. Isso tem a ver com conversar, fazer perguntas. Perguntar sobre sonhos, sobre projetos, saber se quer morar no centro da Faria Lima ou se quer morar no sítio. Saber sobre sonhos, projetos de vida, crenças. Pode estar na igreja, pode cantar, mas pode não ser cristão. Não é porque se eu encontrar alguém, deitar na garagem, fazendo vrum-vrum, eu não vou tentar sair dirigindo porque tem uma pessoa fazendo vrum-vrum. Eu gosto muito dessa analogia. Não é porque a pessoa está aqui que não, mas tá na igreja, é crente. Cara, conversar sobre, conhecer, o que tu crê sobre Deus? Quem é Jesus para ti? Talvez você nunca se fez essas perguntas. Se você chegasse na porta do céu hoje, morri, pra onde você vai? Por quê? Se você chegasse na porta do céu, Deus falou assim, por que eu devo te deixar entrar no céu? O que você responderia? Galera da membresia tá ligado na pergunta que eu fiz para eles. O que você diria? E aí daqui a pouco você vai dizer assim, não, Deus, é porque eu fui uma pessoa boa. Não sei, se você morre, onde você vai? Se eu morrer hoje? Não sei. Bandeira vermelha. Mas conhecer o outro, conhecer as disposições do outro. Porque as disposições têm a ver com isso, o outro está disposto. Não é certo, não é errado, é disposição. O outro está disposto a abrir mão de algumas coisas, você está disposto pelo outro a abrir mão de algumas coisas? E você precisa conhecer. Tim, quer dizer que se eu não fizer nada disso, meu casamento vai ser um fracasso. Não, mas vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Porque é no casamento daí que você vai descobrir as disposições que você não tem. Mas agora, você fez uma aliança diante de Deus dos homens, você está casado, unido pelo Senhor. Vamos orar, vamos conversar, vamos tratar, vamos lidar. Namoro, você olhou e falou assim, muita mão, não quero. Tudo bem. Mas você precisa conhecer para poder chegar nesse ponto. Se você não conhece, você não sabe. Conviver em família, em amigos, conviver com a pessoa, passar tempo junto. E conviver tem a ver com viver, não o foco da presença do outro é sempre um outro. Entendeu? E se a gente está junto, eu só fico focado nela e ela só fica focada em mim. Mas se a gente não está convivendo, se a gente está ali coexistindo, fixação. Conviver, a gente vive coisas normais do dia a dia, mas a gente vive isso junto. Vamos almoçar um dia, vamos? Vai ter um negócio aqui na Conde, vamos junto, vamos. Vai ter a noite das sopas, vamos lá comer uma sopa, vamos. Ou vai ter a noite das sopas, vamos servir juntos, vamos. Servir junto, no ministério. Não vai pro ministério só porque ela tá lá, tá? Motivações aí e tal, mas... Servir junto, cara, que alegria é poder servir junto. Poder estar junto no ministério, vibrar com isso. Poder orar por isso. Em segundo lugar, santidade. 1 Tessalonicenses 4. Abre aí. 1 Tessalonicenses 4. Se você está curioso para saber a vontade de Deus, qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te responder agora. Eu não, Paulo. Vou ler a resposta de Paulo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas.
como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. A vontade de Deus, gente, tá claro. Você quer saber a vontade de Deus para sua vida? Abstenha-se da imoralidade sexual. Não é só isso, tem outras coisas. Mas esse é um dos pontos. Ah, será que é da vontade de Deus que a gente faça sexo agora? Não. Não precisa nem orar para saber. Não, por quê? Porque você está na categoria não casado. Abster-se da imoralidade sexual, conforme a gente já viu em Coríntios lá, também tem a ver com tocar em alguém que é fora do casamento. Toques sexuais. E, gente, onde você toca, você não toca menos. Se antes você dava a mão, beleza. Agora você sempre quer dar a mão. E ok, tudo bem. Agora você põe a mão em volta do ombro, beleza, você tá a mão em volta do ombro. O ombro, você baixou a mão para a cintura, você não quer mais pôr a mão em volta do ombro. Você vai pôr a mão em volta da cintura. Que pra gente não é, mas é uma área já bem intensa. Pra gente, culturalmente, nossa, isso é nada de novo. E você vai baixando, daqui a pouco você tá botando a mão aqui já pra segurar no pescoço. Daqui a pouco você não já tá indo mais pra trás, mais pra... E o nosso coração pecaminoso, o que é isso? Ele vai falar pra você, não, já chegamos até aqui, agora vamos indo, segue. A abstinência da imoralidade sexual tem a ver com não falar sobre. Não conversar sobre isso. Você pode conversar sobre isso com o seu líder. Você pode conversar sobre lutas que você tem com o seu líder nessa área. Não com a pessoa com quem você está sendo tentado sobre essas coisas. Eu gosto de quando a gente está num momento frio, isso é super de boa a gente reconhecer. Mas na hora, a gente já está falando sobre um monte de assunto que a gente não deveria estar falando. Colocando limites, gente. Limites no casamento. Limites são benéficos. Às vezes a gente acha que não, mas limites são bons. Limites nos ajudam a aproveitar aquilo que Deus colocou para a gente aproveitar em cada momento. Se tipo, botar limites para tirar tudo aquilo que seja exclusivo do casamento, a gente não entrar nesse território. Limites físicos, limites emocionais, limites de autoridade, limites espirituais, limite físico, emocional, porque você não é um ainda. Vocês não estão debaixo de uma aliança indissolúvel onde você confia no outro, confia na permanência do outro. Eu sei que existe divórcio, que casamentos acabam. Mas Deus odeia isso. Não é para isso que Deus fez o casamento. A gente entra no casamento falando, cara, divórcio não existe. Ali eu tenho confiança de que eu posso me abrir. Eu posso estar como Adão e Eva, nu, um diante do outro, e não sentir vergonha porque a gente está debaixo de uma aliança de amor. A gente está debaixo de uma aliança que é feita por Deus, que Deus ama. Não entrega teu coração. Tu não vai entregar o teu coração completamente para essa pessoa. Por quê? Porque vocês não são um, vocês não estão debaixo da aliança. Não esteja nu com quem não está em aliança. E eu acho que funciona no figurativo e no literal. A autoridade, gente, eu já ouvi casais de namorado falando, não, eu gosto, a gente vai sair para comer, mas é ele quem decide onde a gente vai comer, né? Porque ele é autoridade. Não, gente. Primeiro que isso não quer dizer, não é isso a autoridade no casamento. Segundo, não é isso que quer dizer ser autoridade. Terceiro, ele não é autoridade sobre a sua vida. Por quê? Ele é não, casado. Namorado não tem autoridade sobre a vida de namorado, gente. Quem tem autoridade sobre a sua vida é pais, se você mora com seus pais, são seus pais. São líderes, mas não é. E nem líder tem essa autoridade. E fala, fala isso, não gostei dessa que tu usou, vai e troca. Não, gente. Limites espirituais de compartilhar lutas. Não é com a namorada que você vai compartilhar que você luta com pornografia. Aliás, vamos lidar com a tua luta com pornografia antes de você começar a namorar. E como ele é passível de término, gente, a gente faz essas proteções para que eu possa terminar. Quem aqui já assistiu The Walking Dead? Levanta alta a mão, assume. Quem assistiu até o final, até o que tem hoje? Graças a Deus. Porque a gente às vezes começa a assistir um negócio e é legal. Pô, no começo foi bom. Aí passa uma temporada, legal. Passando 2 temporadas, legal. Aí chegam na prisão. Ai, dá uma. Mas tá legal ainda. Aí mais uma temporada. Aí mais uma temporada. E aí você já tá na 6ª temporada e você fica assim, mano, tá muito ruim. Mas eu já vim até aqui. Tá, tantas horas já desperdicei da minha vida nesse negócio. Se eu parar agora, pô, já vim até aqui, eu vou continuar vendo, né? Aí você tá lá, na 27ª temporada de Grey's Anatomy. Não sei se tá na 26, mas deve estar por aí, se não passou. 22. Não tem problema você assistir o que você gosta, mas às vezes você tá ali só porque, cara, já vim até aqui, agora vou até o final.
E quando a gente trata o namoro como um pré-casamento, como um petisco de casamento, a gente já vai até muito mais. E aí é muito mais difícil você terminar quando os laços físicos, emocionais, psicológicos, espirituais já estão você já foi tão longe que é o processo vai ser tão doloroso de terminar que é melhor continuar então, né? Pô, gente, olha tudo que a gente já fez, olha tudo que a gente já conseguiu, agora já não dá mais. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, gente. Eu quero lidando rapidamente com isso, isso é mentira. Não quer dizer que você chegou até aí que não, agora não é. Cada momento é um momento de você poder parar, se arrepender, haver uma mudança diante de Jesus, não por você, mas por Ele transformando você, mas você se rendendo a Ele. Então, gente, protege no namoro, sem intimidade excessiva, sem colocar o outro como centro da vida, sem sexo, sem passar a mão, sem nudes, sem sentar para ficar se beijando no sofá da sala. Se tratem como dois irmãos solteiros que estão se conhecendo e planejando a vida dois no casamento. Porque é isso que vocês. Em terceiro lugar, já vimos então crescimento, santidade. Em terceiro lugar, comunidade. Comunidade. Como assim, gente? Tu falou que era um homem e uma mulher. Não, mas no contexto de comunidade. Lá em Provérbios 11:14. Provérbios 11:14. Você quer ter um namoro sábio? Leia Provérbios também. Provérbios 11:14. Chegando. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. E aqui ele não está falando simplesmente de nações, é um conselho sobre sabedoria. Busque conselhos. Seja acompanhado por pessoas mais sábias que você. Porque, gente, sendo bem sincero e reconhecendo que eu me encaixo nisso, me encaixei nisso ao longo do meu namoro. Como diz o pessoal do Choque de Cultura, a gente é jovem. Jovem não é burro. Não tô dizendo que você é burro, tá? Mas a gente faz coisas que são besta. Isso é legal por um lado. Tem coisas legais de a gente não ter tanta inibição quanto o pessoal mais velho. E aí a gente, cara, tá firme, tá, nós vamos na piscina do retiro? Vamos. Cara, e isso é demais. Eu acho muito legal isso. Mas isso nos faz, às vezes, coisa assim, não, 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 não. Mas não tem como terminar. Tem pessoas mais sábias ao teu redor. Pessoas mais velhas que você vai poder compartilhar, conversar, conviver. Isso pode ser tanto pais de um, pais de outro, mas pessoas aqui na igreja. Mas velho, você pode se aconselhar, pedir conselho. Cara, tô namorando, ou quero namorar, ou tô namorando. Me faz perguntas sobre o meu namoro, perguntas que eu não quero responder. Você precisa de pessoas na sua vida que façam perguntas pra você, que você não quer responder, mas que você vai responder daí. Gente, namoro não é sozinho. Casamento não é algo sobre isolamento. Não se isole. Hebreus 11, 24 a 25. Vou abrir rapidinho aqui. 11, 24 a 25 diz o seguinte. Não. 12, 24 a 25 eu não tenho. Errado. Nossa, eu ainda escrevi bem errado o texto. Tá em Hebreus, já começa ali. Tá, depois eu procuro o texto, mas... Yes. 10, 24 a 25. Obrigado. Por um. Diz o seguinte. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não se isola, convive com a comunidade. Eu sei que isso é comum, gente. Eu sei que isso é normal, porque eu já vi acontecer dezenas de vezes. Começa a namorar, tá naquela empolgação, some. Isolamento. E, gente, não é isso. Deus colocou pra gente viver em comunidade, e um apoiar o outro, suportar uns aos outros, incentivar, encorajar uns aos outros. Como é que a gente faz isso se a gente não tá junto? E terceiro, eu conselho a amizade no contexto do grupo. Tenha amizade, viva essa amizade, viva esse namoro no contexto do grupo também. Inclusive porque isso ajuda a lutar contra o pecado e a tentação. Porque eu duvido que você vai estar numa rodinha seus amigos, a galera aqui da igreja, conversando, tá, vou comer um cachorro quente, aí então você vai virar pra sua namorada e dizer assim, assim não vai. Vai ficar, até essa pessoa vai ficar tipo assim, que isso? Tá com a galera, a namorada vai mais. Não, cara, que isso? Mas talvez são liberdades que quando tá sozinho, quando tá só os dois, quando tá sozinho aqui em casa, são liberdades que a gente vai se dando aos pouquinhos. Às vezes é um que encostou sem querer, mas o outro não reclamou, não foi nada, foi bom, eu me senti bem. Então, aproveita, namora no contexto de amizades.
crescimento, santidade e comunidade. Tá, como que eu começo então? Quero começar a namorar. Como que eu começo a namorar? Primeiro você tem que olhar pro casamento. Pum. Segundo, você vai olhar interesse. Cara, você se interessa pela pessoa? Não. Então não vai namorar com ela. Eu sei que não faz sentido, mas tu olha caráter cristão da pessoa, tu percebe o caráter cristão. Por quê? Porque o teu objetivo é o casamento. Então, tu observa o caráter da pessoa. Tem o caráter cristão? Personalidade da pessoa. Você gosta de conversar com a pessoa? Não, mas ela é bonita. Cara, você gosta de conversar, você gosta de estar junto. Vocês têm assuntos que vocês gostam de trocar ideias sobre. Vocês são amigos. E você acha atraente? Ah, Tim, mas eu achei que... Cara, você tem que achar atraente. Porque se você não acha atraente, cara, não é quer dizer assim, nossa, é a pessoa mais linda que eu já vi na vida, devia estar lá no mesmo... Não, no mesmo universo. Não. Mas você se sentir atraído, faz parte desse processo. 2 Timóteo 3, 16, 17 e 2 Pedro 1, 3, eu não vou abrir agora, mas são textos que nos falam. 2 Timóteo 3, a gente viu no retiro, falando sobre a palavra de Deus, que ela é útil para nos instruir, para nos corrigir, para nos guiar. E 2 Pedro 1, 3 fala que Deus já nos deu tudo que a gente precisa para a vida e piedade. Deus já nos revelou tudo que é necessário para a vida e piedade, então usa o que Deus já te deu, os princípios bíblicos, a sabedoria bíblica, os padrões bíblicos para nortear as tuas decisões. Segundo, compromisso, que é a etapa do namoro. Tem a ver com conhecer mais melhor, ver se é isso mesmo. E aí, terceiro, evoluindo, vai para uma promessa, que é o noivado, é a promessa que a gente vai casar. Em uma caminhada mais direta pro casamento. Tá, mas e quando eu começo a namorar, então? Tipo, beleza, já entendi a ideia, o casamento, a gente começa, prepara, tá, mas quando eu começo a namorar? Quando você estiver preparado. Com o quê? Quando você estiver preparado emocionalmente para isso. Você está preparado emocionalmente, não para o namoro, mas para casar? Para começar um namoro falando, cara, vamos começar a namorar. A ideia é que, sei lá, em 2, 3 anos a gente casa, 4 anos a gente casa. Você está preparado emocionalmente para isso? Pensa lá em Efésios 5, 22, que a gente leu na primeira pregação. Cara, emocionalmente preparado. Você tem estabilidade para ser o homem que vai se sacrificar pela sua mulher, amar ela e se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela esposa, pela igreja, pela noiva, se sacrificando para amar. Você está preparado emocionalmente para amar respeitando e se submetendo ao seu marido? Você está preparado psicologicamente? Você tem maturidade? Você já é um adulto? Você já lida com responsabilidades? Você já sabe lidar com dores? Você já sabe não fugir dos problemas? Você já pratica isso? Você está preparado para guiar um lar cristão? Ou para cooperar e conduzir um lar cristão? Você está preparado para daqui a 3 anos você ter filhos? Ah, não, mas é porque a gente vai usar. Não, usa preservativo, não tem problema. É, várias e várias histórias, gente. E aí? E dentro do casamento, gente, beleza. É possível, a gente tá ali, faz parte da realidade do casamento, a gravidez, a possível gravidez. Mesmo que você tenha tomando coisas, preservando de tal maneira. Mas você está pronto para isso? Para daqui a 3 anos ser pai? Para daqui a 3 anos ser mãe? Pensando, né? Vou começar a namorar, daqui a 3 anos eu caso, pá. Você está psicologicamente preparado para isso? E eu não estou dizendo que você tem que estar super pronto em cada uma dessas áreas, mas você está caminhando nessa direção? E assim, quando eu digo caminhando, não é tipo assim, não é, tipo lá, não. Você tem caminhado, você está crescendo nisso, assim, poxa, eu tenho me sentido cada vez mais preparado para isso. Você está preparado profissionalmente? Voltamos para Provérbios 24, 26, 27. 24, 27, desculpa. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. Ah, tia, então eu tenho que aprender a carpir. Não. Mas tem a ver com estar preparado, ter sustento. Você tem um emprego? Você tem uma maneira de pagar contas? Cara, que a pior coisa é estou namorando. Pai, tem 20 reais aí para eu levar no McDonald's? Não estou dizendo que você não possa ter auxílio financeiro de seus pais, mas a questão é, você está trabalhando, você está caminhando. Ah, eu já tenho que ter um emprego que sustente uma pessoa que pode falar e compra um apartamento. Não, calma, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, você tá nesse processo? Não, eu estou na faculdade. Para mim, faculdade faz parte de preparar a lavoura. Estou preparando a lavoura. Eu estou estudando, eu estou com um emprego, eu tenho um estágio, eu estou crescendo. Em 3 anos, que é o nosso plano de casar, eu já vou estar com um emprego bom, vou ter um salário que a gente consegue, os dois trabalhando ali, a gente consegue sustentar
pagar as contas. E não só isso, gente, mas trabalhar desenvolve a gente. A gente aprende a lidar com outros, aprende a lidar com a autoridade, a gente aprende a lidar com pessoas que discordam da gente, a gente aprende a lidar com pessoas que pensam bem diferente da gente. E Deus usa isso também para trabalhar o nosso coração, preparando a gente. Não só profissionalmente, mas no todo. Quando a gente se compromete no namoro, a gente vai estar dando atenção a alguém, falando sobre abrir mão de coisas, abrir mão de sonhos e projetos. Se eu nem tenho sonhos e projetos ainda, eu vou abrir mão do quê? Eu vou falar, não, eu abro mão de tudo por ti. Mas agora surgiu a oportunidade de eu morar no Canadá. Pá. Tu falou que abrir mão de tudo. Como é que você está se comprometendo a abrir mão de coisas que você nem sabe o que é? Você tá já com. Se você já tem uma caminhada na vida, você tem noção do que você vai abrir mão para um relacionamento. Você tem uma noção de que sacrifício você vai fazer ou não. Quando você não tem nada, é fácil dar abrir mão de tudo. Se você não tem nada, beleza, abre mão de tudo. Preparado espiritualmente. Efésios fala sobre o marido ser aquele que sacrifica para apresentar a esposa santificada. Você está preparado para pastorear a família? Para pastorear a sua esposa? Para se sacrificar? Para se entregar? Para servir? Para amar? Para respeitar? Se submeter? Para caminhar juntos? Para pedir perdão? Para, com humildade, resolver conflitos e parar e falar assim: eu errei. Puxa, olha só, eu não devia ter feito isso, me perdoa. Para poder falar, olha só, aquilo que você fez, eu fiquei chateado. De maneira que você falou, eu fiquei chateado porque eu me senti atacado e tal assim, mas eu queria te pedir perdão por eu me sentir ficar amargurado com isso, mas eu queria colocar, poxa, não foi legal. Isso faz parte do casamento, gente. Porque faz parte de duas pessoas caminhando juntas. Você tá pronto? Você tá. Não, eu não quero dizer, tipo, nossa, você tem que estar perfeito. Pronto, acabou de falar que ninguém nunca mais casa. Não. Mas a gente quer ter um casamento saudável. A gente quer ter um casamento que glorifica a Deus. A gente tem que estar caminhando nessas coisas. E tudo bem se você olhar assim, cara, não tô pronto. Mas você tem caminhado nessas coisas? Ah, porque eu quero um dia casado. Você tem caminhado nessas coisas? Não. Eu fico ali no play o dia inteiro. Isso aí. Quem sabe um dia eu viro streamer. E aí eu posso sustentar minha casa. Amém, beleza, mas você tem que começar. Abre seu canal na Twitch. Vai estudar sobre câmera. Vai estudar sobre monetização. Mas caminhar, dar passos nessa direção. Show. E agora? Feito. Chega. Peguei, Tim. E agora? E aí você para e olha assim, eu tenho errado o namoro. E na maneira como eu tenho namorado, na maneira como eu olho pro namoro, você tem errado. E aí, gente, o Evangelho te convida ao arrependimento. O Evangelho te convida a admitir que você tem errado. Admitir que a maneira como você tem seguido. Lembra, gente, você não precisa assistir até a última temporada de The Walking Dead. Só porque você assistiu até a quinta. Você pode parar, você falar assim, cara, eu preciso me arrepender. E você colocar diante de Deus e falar, Deus, eu tô errado. Não é assim. Me perdoa. E falar, fulano, vem cá. A gente precisa conversar. A maneira como a gente tem agido não é aquilo que Deus colocou pra gente agir. Me perdoa. Esse é o passo inicial. Agora, talvez você vai olhar e perceber assim, além disso, eu acho que a gente tem que... Vamos terminar. Eu acho que não faz sentido o nosso relacionamento. À luz da palavra. À luz do alinhar em direção ao casamento. Eu acho que não faz sentido. Talvez não. Talvez você vai se arrepender. Vocês vão caminhar juntos nessa restauração em direção ao casamento. Talvez você vai terminar. Mas o Evangelho te convida a se arrepender, sabendo que... mas o que vão pensar de mim se eu terminar? Cara, você pode não se importar com isso, porque Jesus já olha pra você e fala, tu é meu. Porque Deus olha pra você e fala, filho amado em quem eu me agrado. Você pode fazer isso. Em segundo lugar, você olha assim, tá, acho que dá. Olhei aqui, acho que... E aí? Você vai lidar com medo, você vai lidar com possibilidade de rejeição. Isso faz parte do preparado emocionalmente. Porque se você não tem nem... Vou enfrentar meu medo e vou lá conversar, vou arriscar, vou conversar com a mulher. Cara, se você não vai fazer nem isso, você vai se sacrificar, vai se entregar, vai guiar, vai... Conversa. E aí você pode olhar tanto para a sua espera, pode olhar para suas expectativas. Quais são as minhas expectativas? São bíblicas. Porque assim, nós temos critérios básicos de o que deve ter no outro. Ser cristão, as coisas que a gente falou. Caráter cristão, segue Jesus, ama Jesus, alinhamento de disponibilidades, eu sei que isso tem a ver com depois, mas
Pô, personalidade, a gente clica e tal, a gente gosta de conversar junto, a gente tem uma amizade. Não vou conversar com ele porque, pai, ele é muito meu amigo. Ah, tá. Quero casar com o inimigo. Não, mas considerar. E aí, tá, considere essas coisas. Beleza, isso é o deve ter. O que, seria legal ser, tudo bem você ter. Mas cuida para seria legal ser não virar algo que é baseado num alvo de perfeição que ninguém atinge. Ainda assim, Deus presenteia às vezes algumas coisas assim. A Dai queria alguém que tocasse piano. Eu toco piano. Quantas vezes eu toco piano para ela, aí é triste porque não vou fazer uma serenata de piano, vou comprar um piano. Não. Mas é algo, seria legal ser. Seus critérios são bíblicos ou são moldados pela sociedade, pela cultura? Não, porque a sociedade diz que se o guri jogou videogame, não quer. Jogar videogame não é sinal de imaturidade. Pessoas podem ter hobbies. Mas eu não estou disposto a abrir mão disso. Ok, beleza, mas saiba que eu não estou disposto. Mas se você olhar as suas expectativas, quais são as suas expectativas? Você já parou para escrever? Quais são as expectativas? O que você gostaria, o que você procura que deve ter e o que você gostaria que tivesse? Você olhar, falar com Deus e falar, Deus, essas expectativas que eu tenho aqui. Primeiro, olha, quero colocá-las diante do Senhor, mas Deus, só no meu coração também para ver se não tem algumas das coisas aqui que são coisas egoístas que eu estou pedindo ou coisas que eu estou pedindo que na verdade só o Senhor pode dar. Eu quero que alguém nunca discorde de mim. Eu quero que ela goste de todas as comidas que eu gosto. Eu quero que ela sempre me sirva a comida na mesa. Eu falei, cara, você quer um funcionário, você não quer alguém para partilhar a vida. Mas você parar e olhar, colocar isso diante de Deus. Em terceiro lugar, você olha e pensa, tá, não dá. Não dá ainda. Mas e aí, Tim, o que eu faço? Se eu percebi que não, não, o que eu faço agora? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então vem semana que vem. A primeira coisa que você faz, vem semana que vem. A gente vai falar, tá, como é que eu vivo então? Percebi que não é isso. Como é que eu vivo como solteiro e que não está num relacionamento? Gente, Deus nos chama para viver em todos os nossos relacionamentos a vida de Jesus. Né? Isso tem a ver com sabedoria de Cristo. Isso tem a ver com sacrifício. Tem a ver com eu olhar e saber que, ok, dá para eu não namorar, é possível não namorar. Eu posso lutar contra o pecado, eu posso ter amizades, enfim. A vida de Cristo em nós nos permite viver com sabedoria, com santidade, com alegria, com paz, com satisfação em todas as etapas da nossa vida. E eu quero, por último, deixar 2 recomendações de livros para você, tanto você que namora, quanto você que não namora e quer namorar. Esses 2, gente. Fogo no Parquinho, muito bom. É sobre namoro à luz da palavra de Deus. Várias coisas que eu trouxe aqui hoje, eu tirei desses 2 livros. E o outro é o Namoro e Noivado que Deus sempre quis, do Alexandre Mendes e do Davi Mark. Muito bons, e eu recomendo esses 2 acima de vários outros livros, porque eles foram livros escritos para contexto brasileiro. Inclusive esse aqui a gente divulgou no Stories do Uplife lá umas semanas atrás, se você não segue o Uplife, segue o Uplife. Mas são escritos para um contexto brasileiro, que é bem diferente do contexto americano de namoro. E vários livros são escritos para o contexto americano, e aí o tradutor fica enchendo de nota de tradução para explicar como é que funciona o namoro nos Estados Unidos. Você fica, prefiro ler um livro que não é americano sobre namoro. Sobre casamento não, tem vários bons. Mas sobre namoro, a gente tem esses 2 livros. Você está lendo, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, o namoro, o que você faz? Você já leu algum livro junto? Você já fez devocional junto? E não devocional só para você mostrar que você é espiritual, tá? Mas devocional para realmente buscar Deus junto. Você já leu? Pega um desses livros e lê junto. Combina, cada um lê o capítulo em casa e chega nesse encontro e conversa sobre o que achou, o que não gostou, o que gostou, o que chamou atenção no crescimento do namoro. Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos e a gente se colocar em oração diante desse nosso Deus que, ainda que namoro seja uma coisa cultural, Deus se importa com o seu namoro. Pai, a gente te louva porque o Senhor não é um Deus que é aquém, não é um Deus que é distante, não é um Deus que está alheio à cultura e às práticas culturais. A gente te louva porque o Senhor é um Deus que é próximo, um Deus que se interessa por nós, um Deus que habita em nós, nos capacita a viver uma vida que te agrada, uma vida de santidade. Eu te peço, Deus, que o Senhor sonde os nossos corações e mostre, Deus, se há em nós algo que te desagrada. Seja no nosso namoro, seja nas nossas expectativas sobre o namoro, sobre aquilo que a gente crê sobre o namoro, sobre aquilo que a gente busca num namoro, Pai.
Que a gente possa, assim como Hebreus fala, ter em alta estima o casamento. Tem em alta estima essa instituição que o Senhor criou, esse relacionamento que o Senhor criou, que é o casamento. E que os nossos namoros possam caminhar nessa direção, te glorificando, apontando para o Senhor. Brilhando a tua santidade, Pai. Eu te peço para aqueles que têm namorado hoje, Deus, e que têm errado. Que possa haver arrependimento, que possa haver pedido de perdão, Deus. E eu te louvo porque o Senhor perdoa, o Senhor derrama graça superabundante sobre os nossos pecados. Eu te peço para aqueles que têm estado angustiados em relação a isso, nervosos, ansiosos, Senhor, que o Senhor dê paz, dê tranquilidade, Deus. Que eles possam lançar sobre o Senhor todas as preocupações e ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado deles. Eu te peço, Deus, que a gente possa, nos nossos namoros, aqui do pessoal do Plyth, Deus, testemunhar para o mundo de que o Senhor é santo e o Senhor é autoridade, inclusive, sobre o namoro. Pai, se tem pessoas que já foram longe demais, Deus, que o Senhor convença eles do pecado, Deus, e ao mesmo tempo que o Senhor convença eles de que não é o ponto final, não é a linha final, de que agora já foi, já era, agora eu não presto mais, mas que há perdão no Senhor, a renovação no Senhor, a restauração no Senhor. Nos dá coragem, Deus, nos dá coragem para começar namoros, nos dá coragem para terminar namoros e nos dá coragem para esperar. Por favor, Pai, que a gente possa viver a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus em todas as áreas da nossa vida, especialmente nessa área dos relacionamentos. Te entrego as nossas vidas, confiante de que o Senhor nos ouve, confiante de que o Senhor nos capacita, de que o Senhor está interessado, de que o Senhor já nos deu tudo o que a gente precisa para a vida e piedade. E é no nome desse Jesus que a gente ora.